Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Como eu sempre digo, você que está chegando aqui agora pela primeira vez, ou você que está chegando aqui porque diariamente acompanha o nosso conteúdo, eu quero dizer, você é muito bem-vindo e você está aqui porque Deus tem um propósito para você. Deus tem uma palavra para te entregar aqui hoje. Deus quer edificar a sua vida. Deus quer, através desse nosso encontro, te fazer crescer ainda mais espiritualmente, porque Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um plano na sua vida, e Ele sim, com certeza, vela diariamente para que esse plano e esse propósito se cumpra plenamente, porque Deus é um Deus de propósito e você faz parte desses planos. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Eu quero convidar você a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós temos o nosso momento de oração, e também para que você acompanhe a leitura bíblica comigo. Hoje estamos lendo aqui, dirigidos pelo Senhor, o Salmo 37, Salmos capítulo 37, versículo 1. Então, se você puder, tome a sua Bíblia nas suas mãos aí agora, ou então, se você não puder, não tem problema, essa referência vai estar aqui na descrição do vídeo e você pode acompanhar quando e quantas vezes você quiser. Então, vamos ao texto, o que diz a palavra para nós. Salmos capítulo 37. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele mais fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Não se preocupe com o outro. A tônica dessa palavra que Deus está dando para mim e para você hoje é: não se preocupe com o que está acontecendo na vida do outro. E nesse sentido que o texto nos aponta, porque muitas vezes nós enxergamos pessoas que não estão fazendo aquilo que é certo, aquilo que é justo, e aparentemente essas pessoas estão prosperando, aparentemente essas pessoas estão sendo bem-sucedidas, aparentemente elas não estão sendo sequer punidas ou corrigidas em suas más ações, em seus desígnios errados, em suas maldades e perversidades. Mas precisamos nos atentar para uma coisa, e a mais importante de todas: nada passa batido aos olhos de Deus. Deus é o justo juiz e conhece tudo o que está acontecendo sobre a face dessa terra. Ninguém vai conseguir pegar Deus de surpresa. E aqui Deus está dando um conselho para mim, um conselho para você, sobre a nossa avaliação a respeito do que acontece na vida do outro. É certo que aqui o Senhor está nos mostrando, através desse Salmo de Davi, que tudo passa pela nossa confiança no Senhor e saber que nós estamos buscando fazer e cumprir a vontade de Deus. Ponto. Isso é a parte determinante que nós não podemos deixar de observar. Deus é sempre a prioridade em tudo que se vai fazer. Fazer a vontade de Deus, agradar-se da vontade de Deus. Porém, aqui o salmista vai chamar a nossa atenção para um ponto que às vezes passa muito desapercebido, quando nós nos achamos cheios de justiça própria. A justiça própria, ela é um veneno que nós tomamos aos pouquinhos, porque não nos permite enxergar aquilo que é necessário ser melhorado e aprimorado na nossa vida, especialmente na nossa vida espiritual. O salmista ele está dizendo assim, olha, sobre a questão de nós nos implicarmos, nós ficarmos chateados, irritados por causa daqueles que fazem o mal e prosperam. Veja bem, a Bíblia diz que não há um justo sequer.
Se houver alguma justiça na nossa vida, é o Senhor quem nos justifica. É Ele que nos perdoa dos nossos pecados, é Ele que nos justifica. O primeiro ponto é nós não julgarmos, não sermos esses julgadores do outro, entendendo que nós somos os bons e o outro é ruim, e nós precisamos prosperar e o outro não deve prosperar. Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe quem deve ou quem não deve prosperar. Nós precisamos entender que o mundo, o universo, a história de tudo que existe está nas mãos de Deus. Entenda uma coisa, Deus sabe exatamente como as coisas terminam. Deus conhece o fim de tudo. E o fim de todas as coisas está programado e estabelecido por Deus. E isso deve ser para nós uma confiança muito grande. Entenda, Deus, Ele já determinou como que tudo vai acabar. Deus já sabe, Ele já planejou, Ele já determinou o final de todas as coisas. O processo, o meio onde nós estamos vivendo agora é o momento em que nós estamos vendo as coisas acontecendo, estamos tomando decisões. Então, entenda uma coisa, o que Deus determinou que vai acontecer no final de tudo, vai acontecer. Quer eu queira, quer eu não queira. Quer eu obedeça a Deus, quer eu não obedeça a Deus. O ponto-chave é entender o seguinte, que quando eu obedeço a Deus, quando eu confio no Senhor, quando eu me entrego numa confiança ao Senhor e deixo que Ele conduza a minha vida, eu serei participante da vitória que Deus estabeleceu para aqueles que o amam. Quando eu deixo de fazer aquilo que Deus pediu para que eu fizesse, os planos de Deus são imutáveis. Vai acontecer aquilo que Deus determinou. E quando eu deixo de fazer o que Deus me chamou para fazer, eu é que estou perdendo a oportunidade de fazer parte das grandes coisas que Deus já tem realizado. Deus já tem realizado grandes coisas. Nós vivemos no tempo em que as grandes coisas de Deus já estão sendo realizadas. Jesus já veio, passou pelo sacrifício do Calvário, entregou para nós, através da sua graça salvadora, o céu, a redenção, o perdão pelos nossos pecados. Ele já nos permitiu ter comunhão com Ele através de Jesus Cristo. Então Deus já fez, já está tudo pronto. E como as coisas vão terminar, Deus também já estabeleceu. Esse meio do caminho é uma escolha que Deus dá para mim e para você, de nós fazermos a sua vontade. Confiar que Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é soberano. Então, quando eu decido fazer aquilo que a palavra diz, confiar no Senhor e fazer o bem, habite na terra e alimente-se da verdade, eu estou apenas fazendo parte do grande plano de Deus. Se eu amanhã, eu decido, eu não quero mais, eu vou me rebelar, eu vou contrariar, eu não quero saber mais disso, somente eu estou perdendo. O plano de Deus continua. Deus continua sendo eterno e soberano. Aquilo que Ele determinou para o fim de todas as coisas acontecerá. Eu ficarei pelo meio do caminho. Eu perderei tudo aquilo que Deus já fez por mim. Eu deixarei de vivenciar, de desfrutar. Então é muito importante que eu entenda e que eu me posicione conforme o salmista diz aqui. Não me preocupando com o mal, não me preocupando com as pessoas que praticam o mal, não me preocupando como? Gastando o meu tempo, a minha energia, os meus recursos contra e sofrendo, tendo inveja, sabe? Não me irritando, não tendo, sabe, desgastes emocionais com as pessoas que praticam o mal, nem invejando a prosperidade delas. Isso pouco importa. O que importa é que eu confio no Senhor, que eu me agrade do Senhor e que eu entregue o meu caminho ao Senhor, porque Ele fará a justiça. O texto fala aqui no Salmo 37, versículo 6, Ele fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol do meio-dia. É Ele quem me justifica. Eu preciso apenas acompanhar a direção que Deus tem me dado. Você tem vindo aqui nesse canal diariamente, você chegou aqui hoje.
Deus está dando para você uma direção. Confie no Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Agrada-te do Senhor. O que significa agradar-te do Senhor? Significa que nós vamos nos agradar daquilo que Deus nos oferece. Sermos gratos a Deus por aquilo que Ele nos dá, por aquilo que Ele nos oferece, por todas as suas dádivas, por todo o seu favor, bondade e misericórdia. Quando nós nos agradamos de fazer a vontade de Deus, é o que o texto diz, Ele satisfará os desejos do seu coração. Deus é gracioso, Deus é bom, e Deus é bom o tempo todo. Nós temos um Deus que é soberano, que é poderoso, mas especialmente Ele é bom e sempre bom. Muitos conhecem, muitos acreditam num Deus todo-poderoso, mas alguns têm dificuldade de entender que esse Deus todo-poderoso, Ele é bom, talvez pelas coisas que vêm ao seu redor, pelas circunstâncias da vida, mas nada disso invalida a bondade de Deus. E como que eu vou desfrutar da bondade de Deus? Recebendo e me agradando de tudo que Ele tem me oferecido, de tudo que Ele tem me dado, de tudo que Ele tem entregue para mim. Como que eu me agrado do Senhor? Fazendo a sua vontade, fazendo com que cada dia da minha vida venha refletir a palavra de Deus, as promessas de Deus, caminhando com fé. A fé é a chave, a fé é a porta, a fé é a mão que alcança a vontade de Deus e o milagre dele para a nossa vida. Então, por fim, o salmista fala aqui, não no fim do salmo, mas no fim do trecho que nós lemos aqui, descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa daquele que realiza seus maus desígnios. Não se preocupe, descansa no Senhor. Cada um vai viver o resultado das escolhas que tem feito. E o grande resultado que a gente tem é, como eu disse no início, Deus já sabe como as coisas vão terminar. O grande resultado nosso é fazermos parte daquilo que Deus planejou para aqueles que o amam. E deixar de fazer parte é abrir mão de tudo que Deus garantiu para nós e quer nos entregar como um deleite, como um desfrute, não só no nosso tempo aqui na Terra, porque aqui é apenas um vislumbre, apenas uma migalha de tudo que Ele tem para nós na eternidade, quando não mais haverá um tempo para se passar, não mais haverá limites de tempo, nem de espaço, nem de conhecimento, e nós desfrutaremos de uma plena vida com Deus. Então, tudo começa aqui, tudo começa agora e nunca mais vai acabar. Apenas uma crescente na nossa relação com Deus. Mas aqueles que decidiram abrir mão daquilo que Deus tem nos dado, como aqui o texto está dizendo, infelizmente, vão perecer e não vão desfrutar de tudo que Deus tem e preparou para mim e para você, que cremos e recebemos em Cristo Jesus. Pai querido, eu apresento a vida de cada pessoa que está comigo aqui agora, nesse momento, e eu peço que o Senhor venha acalmar o coração dessa pessoa agora, que talvez esteja angustiada, que esteja, Pai, sendo oprimida, humilhada, por causa das pessoas que prosperam o seu caminho, e tem virado para ela e tem dito, Senhor, que somente aqueles que estão fazendo o que querem que prosperem, que são felizes. Aqueles que servem ao Senhor não são. Deus, que o Senhor venha renovar no coração dessa pessoa a verdade eterna, de que só em Ti existe a verdadeira felicidade. Só em Ti existe a verdadeira prosperidade. Que essa pessoa que está passando por esse momento agora, ela receba das Tuas mãos, Pai, o consolo, o fortalecimento, a graça, a bondade, o renovo, a unção, e receba também das Tuas mãos, Pai, a bênção sem medida, para que ela saiba que o Senhor continua agindo, que o Senhor continua operando e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Em nome de Jesus,
Amém e graças a Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder e nós seguimos aqui, orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida. Até amanhã, se Deus quiser.